Pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações importantes do Flamengo. Tem clube francês de olho em zagueiro titular do Flamengo e também vamos atualizar a novela envolvendo Claudinho, a negociação com o Zenit, e tem também informações sobre a negociação do Flamengo para vender Matheus Gonçalves. Vamos trazer mais detalhes dessa situação. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Vamos para as informações. Antes de mais nada, a verdade precisa ser dita. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. Gabigol merece elogio. Nos 2 últimos jogos, foi um jogador decisivo, fazendo o gol da vitória diante do Criciúma. E o gol do Carlinhos, ele deu um passe maravilhoso para o Carlinhos. Um passe que é difícil achar. Independentemente se Gabigol está melhorando ou não por motivos... ele só quer se valorizar. Não importa. Ele está vestindo a camisa do Flamengo, ele está ajudando o Flamengo e isso precisa ser dito. Então, parabéns ao Gabigol pela melhora dele dentro de campo e que cresça mais, porque a gente sabe que o Gabigol pode jogar muito mais do que ele vem jogando. Titular? Não. Titular para mim é Pedro, mas está sendo importante quando é acionado pelo técnico Tite. E por falar em Carlinhos, uma curiosidade, ele tem apenas 7 jogos e nesses 7 jogos são apenas 148 minutos em campo, então poucos minutos. Porém, 2 gols importantes. Um contra o Atlético Mineiro e outro ontem, que deu a vitória ao Flamengo. Vou ser sincero, falei isso hoje no SBT e vou repetir aqui. O Carlinhos já se pagou. Já valeu a pena o investimento nesse ano pelo Carlinhos. Um salário extremamente baixo e deu uma importante vitória ao Flamengo em cima do Vitória. Porque se o Flamengo tivesse empatado ou até mesmo perdido, o Flamengo estaria muito distante do líder Botafogo. Então, Carlinhos, bola dentro, continue mostrando dentro de campo, está sendo importante. É isso que importa, tá? É isso que importa. Vamos lá, galera, porque hoje o Flamengo está de folga, o elenco rubro-negro está de folga, mas teve uma situação aí nas redes sociais envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Inclusive, Léo Ortiz, na minha opinião, tem que jogar mais. Não entendo, o Tite não utiliza tanto o Léo Ortiz, mas o companheiro Fred Gomes, do site GE, no podcast do GE, mencionou a situação do Léo Ortiz, falando que o Léo Ortiz prefere... Na verdade, muita gente recortou de uma forma assim leviana que o Fred Gomes disse no GE. E aí ficou parecendo que o Fred havia dito que o Léo Ortiz não quer jogar como volante, que ele não quer mais, que ele pediu ao Tite para jogar apenas de zagueiro. Mas o Fred lá no GE, ele disse que o Léo Ortiz prefere jogar de zagueiro. Beleza, o que não é nenhum absurdo. Até porque ele é zagueiro. E aí a forma como as pessoas cliparam essa informação viralizou nas redes sociais e o Léo Ortiz veio publicamente se manifestar e ele postou o seguinte, vou até ler para vocês aqui, porque publicaram assim: de acordo com a apuração do Fred Gomes no podcast do GE, Léo Ortiz não tem sido utilizado como volante porque ele não quer jogar nessa posição. O atleta prefere atuar em sua posição original de zagueiro. Beleza. Aí o Léo Ortiz veio e publicou em cima: nunca me neguei a jogar em nenhuma posição. Sempre disse que quando precisasse, em qualquer posição, estaria à disposição. O que também não é nenhum absurdo, porque ele sempre deixa isso muito claro. Fato é o seguinte: o Léo Ortiz ele precisa ser mais utilizado. Eu acho. Ontem, por exemplo, o Tite deixou o Alan jogando muito mal em campo durante muito tempo em campo. Poderia ter colocado o Léo Ortiz até para melhorar a saída de bola, porque a saída de bola do Léo Ortiz é melhor do que a do Alan. E não é nenhum absurdo falar isso. São qualidades. São virtudes diferentes. O Alan tem uma virtude, o Léo Ortiz tem outra, ponto. Mas fica aí o registro dessa situação envolvendo o Léo Ortiz. Já já a gente vai falar do clube francês querendo zagueiro titular do Flamengo, mas só uma atualização do Claudinho. Mais uma reunião lá na Rússia entre Claudinho, os representantes do Claudinho com o Zenit. E nessa reunião eles rechaçaram novamente a possibilidade de renovação de contrato e deixaram claro à mesa a vontade de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo. Meia manteve esse desejo de se transferir ao rubro-negro carioca e a diretoria do Flamengo insiste, mas esbarra obviamente no jogo duro dos russos, que em determinado momento chegaram a aceitar a venda por 18 milhões de euros e de forma parcelada, como o Flamengo havia chegado a esse acordo com eles, eles recuaram e pediram pagamento em 3 parcelas, algo que o Flamengo entende que o fluxo de caixa não permite nesse momento. Está nesse entrave. Os russos são duros na queda, eles têm muito dinheiro e eles não estão nem aí se o jogador vai ficar infeliz, não estão nem aí.
A verdade é essa, é muito difícil negociar com os caras. Eu me recordo dos tempos de Vitinho, inclusive eu tenho até uma tatuagem do dia que eu dei a notícia que o Vitinho foi contratado, dia 24 de julho, curiosamente foi ontem, quarta-feira, 24 de julho de 2018. Lembro como se fosse hoje. Cara, essa negociação envolvendo o Vitinho, ela se estendeu aí durante meses e meses e meses, por isso que foi até um momento especial para mim. Então, no caso do Claudinho, essa é a atualização. Lohan, renovação, continua em fase de negociação. Ele não assinou, nem tem previsão de assinar. As partes esperam que seja na próxima semana, mas a negociação ainda está. Vamos falar agora do interesse do francês, que é o Rennes. O Rennes, segundo o jornalista Fabrício Romano, italiano, o Rennes da França entrou em contato com o Flamengo, manifestando o desejo de contratar o zagueiro Fabrício Bruno. Eu perguntei para dirigentes do Flamengo atualmente, e até a gravação desse vídeo ninguém me confirmou, ninguém me negou, ninguém me respondeu até o momento. A verdade é essa. Então, fica aqui o registro da publicação da informação do jornalista Fabrício Romano, que é um cara que eu respeito muito, para mim é top 1 de apuração de mercado da bola no futebol internacional. Acredito eu que seja verdade. E assim que eu tiver atualizações, a gente traz aqui para vocês nos próximos vídeos. Vou ser bem sincero, eu acho pouco provável qualquer clube fazer uma proposta que o West Ham fez ao Flamengo para contratar Fabrício Bruno, uma proposta de cerca de 80 milhões de reais. Eu não vejo o Rennes da França, por exemplo, fazendo essa proposta. Onde eu quero chegar? Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo não vai ser fácil. O Fabrício Bruno é titular hoje absoluto. Absoluto. Vocês acham que a diretoria do Flamengo, entre aspas, vai abrir mão de um jogador titular absoluto por um valor que não vai fazer a menor diferença no caixa do rubro-negro? Lembrando que é um clube que não precisa, hoje, vender jogadores de maneira urgente para fazer caixa. Até porque o Flamengo está muito próximo de vender um outro jogador, que é o Matheus Gonçalves. Teve reunião novamente, as conversas avançaram. Valor, já chegaram a um denominador comum. Eles agora estão debatendo a fatia, ou seja, os direitos econômicos. Por esse valor que o Red Bull Bragantino ofereceu, o Flamengo aceitou. Eles vão ficar com quanto de direitos econômicos? Quanto que o Flamengo fica? Então, eles estão já nesse, digamos, estágio da negociação. Pelo que a gente está acompanhando aí, questão de tempo do Matheus Gonçalves ser vendido. Então, o Flamengo não tem a menor pressa de vender atletas, ainda mais atletas considerados titulares, que é o caso do Fabrício. Então, Rennes, se está mesmo interessado em Fabrício Bruno, vem pesado, vem forte, que senão não vai levar. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre nosso craque Carlinhos, que vem conquistando a torcida com seu talento e carisma. No último jogo contra o Vitória, ele foi o grande herói, garantindo a vitória no Barradão e deixando a torcida em êxtase. E quem diria, né? Nosso centroavante se divertiu muito com os apelidos que recebeu após a partida, como o Avatar do Adriano e Bellingham da Gávea. É sempre bom ver um jogador se identificando tanto com a torcida e levando na esportiva essas brincadeiras. Na entrevista para a Flá TV, Carlinhos revelou suas inspirações no futebol e se divertiu bastante com a criatividade dos torcedores. Ele disse: "Para mim, Ronaldo, Romário e Adriano são ídolos, sempre tento imitá-los. Sei que ainda falta muito, mas gosto da criatividade dos torcedores. Me chamam de Avatar do Adriano Imperador e Bellingham da Gávea. Aqui, para a rapaziada, sou trovão porque um parceiro meu pediu para fazer uma paradinha na minha chuteira e desenhou um trovão. Aí, ficou, risos, ponto. E o gol dele no Barradão? Que arrancada, que força!" Carlinhos contou que essa é uma de suas características, sempre combinada nos treinos com Gabi e o Pedro. Ele destacou: "É fácil jogar com esses caras. Estamos recheados de craques, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar. É um privilégio ter tantos garçons de qualidade no time. E a comemoração? Essa é de tirar o chapéu." Carlinhos explicou que vem de uma família evangélica e sempre assistiu a muitos filmes do gênero. Apesar de seu nome ser Carlos Moisés, ele sempre gostou do faraó Ramsés. Ele contou: "Minha mãe vinha me dar bronca, eu colocava a mão na cintura e dizia: 'Mãe, o Ramsés chegou', risos. Cresci fazendo isso para ela, então decidi adotar essa postura como minha comemoração. É meio marrenta, mas é mais uma provocação carinhosa à minha mãe. Essa posição é de autoridade, meio de marrã, e me identifiquei com ela." É isso aí, nação. Carlinhos não só celebra seus gols com estilo, mas também traz um toque pessoal e familiar para suas performances em campo. Isso torna cada jogo ainda mais especial para ele e para todos nós, torcedores. Vamos continuar apoiando nosso time e nosso craque, porque juntos somos mais fortes. E aí, nação, o que acharam da atuação do Carlinhos e da comemoração dele? Deixem suas opiniões nos comentários.
Curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre o Mengão.